Olá a todos, caros amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Estão de novo com André Cardoso, espero que se encontrem bem após este final de semana. Vamos aqui a mais uma abordagem técnica, dando sequência também à abordagem ou àquilo que partilhei convosco na semana passada. Vamos começar hoje com o dólar, com o índice do dólar. Hoje temos apenas aqui alguns dos ativos para partilhar convosco, aqueles que eu considero que possam oferecer aqui alguns movimentos interessantes. Vamos começar então com o Dixie, não porque pode gerar um movimento interessante, mas porque é sempre interessante e importante também ter em consideração a agitação do dólar no seu genérico, e vamos também ter aqui uma abordagem mais aprofundada depois nos seus pares relativos, ou relacionados, diria assim. Anterior estrutura de resistência, temos aqui uma zona fractal de resistência que foi formada a 1,0421, e essa zona continua a exercer aqui alguma pressão. Temos inclusivamente um novo fractal intradiário a 104,26, ligeiramente acima do anterior, e a ser impeditivo, mais uma vez, de dar sequência aqui a uma tentativa de recuperação mais significativa para o índice do dólar. Estamos perante uma neckline de um Head and Shoulders invertido, temos aqui o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. Portanto, estamos de momento a ameaçar aqui o rompimento da neckline da estrutura, portanto, a sua estrutura de resistência, e, portanto, apenas o rompimento desses máximos poderá favorecer aqui algum movimento ascendente para o Dixie. De qualquer forma, visto que estamos a rejeitar novamente aqui esta zona de pressão de resistência, não vou estranhar vermos aqui mais algum movimento de queda, pelo menos nas próximas sessões ou na sessão de hoje, temos aqui algum movimento de queda no Dixie. Posto isto, em função desse movimento de queda expectável no índice do dólar, temos também o Euro-USD, que por norma obviamente está sempre correlacionado ou invertidamente relacionado com o Dixie, a formar uma bullish shark pattern a 0,750. Este padrão já foi projetado na semana passada aqui neste nível de Fibonacci. A ver, vamos se o par é impulsionado pela formação desse padrão. Temos aqui alguns targets já posicionados a 0,884, portanto será essa a zona de ataque inicial para este padrão do euro em relação ao dólar. Em relação ao dólar, em relação ao CAD, estamos também aquilo que podemos considerar aqui uma neckline entre zonas de fractais. Temos aqui também uma zona de resistência a 36,26, será a zona mais significativa a ter em consideração para o par do dólar em relação ao Canadá. Só apenas o rompimento aqui destes máximos poderá favorecer esse movimento em alta, tendo em conta também um padrão invertido de Heads and Shoulders. De qualquer forma, mais uma vez salientar que estamos numa zona de pressão de baixa. É possível que esta zona ofereça aqui mais alguma pressão. Aliás, neste momento até o CAD já está a ser mais pressionado ao início da semana do que propriamente o dólar no seu geral, mas temos aqui também alguma possibilidade de continuação de movimentação em baixa. Apenas o rompimento da resistência irá validar este padrão invertido Head and Shoulders. Para já não passa de uma miragem, podemos chamar-lhe assim, poderá confirmar-se apenas com o rompimento da resistência. Obviamente que esse movimento em alta no dólar em relação ao CAD poderá favorecer movimento invertido no crudo e uma continuação de movimentação em baixa, que pelo menos aparentemente mantém-se intacta. De qualquer forma, 61,8% de Fibonacci projetados a semana passada a 70,55, a exercer aqui alguma pressão. Neste caso até temos aqui uma zona pivô intradiária a 70,55. De qualquer forma, temos também aqui a anterior estrutura de suporte. Apenas a recuperação desta zona de suporte anterior poderá favorecer aqui algum movimento ascendente. De qualquer forma, eu quero e estou expectável, e estou à espera também aqui de um movimento descendente no crudo, de forma a poder vir formar aqui este padrão a 67 dólares o barril. Portanto, temos aqui um preço arredondado aos 67, 2,24% de Fibonacci. Este será o padrão que eu quero ver formado. Não quer dizer que ele que vá acontecer, não teremos essa certeza de todo,
De qualquer forma, estarei preparado para, na eventualidade de se formar esta bullish shark pattern aqui nos $67, poderá favorecer aqui um movimento ascendente, uma tentativa de recuperação aos 50% de Fibonacci. Portanto, isto significa que a partir desta zona de mínimos anteriores poderemos tentar tirar aqui proveito de um movimento de recuperação de 9% no par, ou no ativo, neste caso no crudo, cerca de 9% de recuperação, o que nos permite também fazer a direta gestão de risco em função também desse potencial de retorno financeiro. Posto isto, atenção à zona de suporte mensal, 63,66, essa é a zona de mínimos anteriores. Qualquer movimentação abaixo destes mínimos poderá favorecer então a queda do crudo ainda mais significativa. Dando sequência, Euro-GBP, agora a ameaçar zona de suporte, atenção aqui a uma queda do par abaixo deste Daily Fractal, 85,53 foi posicionado o nosso fractal de suporte, o range estava estabelecido entre 85 e 88 e a zona de suporte, obviamente, zona 85 e 88 como resistência. Entretanto, estamos a ver agora a quebra abaixo da zona de suporte. Temos aqui também um padrão que eu quero tentar tirar proveito de, se alcançado e se formado, 85,05, portanto esta será a zona de formação ou o preço de formação desse padrão. Mais uma vez estamos a falar de uma Shark Pattern. A Shark Pattern por default procura os 50% de retração, portanto estaremos a falar de um potencial de trade de cerca de, eu ia dizer 2%, mas não chega aos 2%, 1,5% de movimentação, portanto estamos a falar de quase 130 pips acima do ponto de formação do padrão. Obviamente que isto também permite-nos fazer a gestão do risco em função do anterior fractal de suporte, admitindo que qualquer quebra abaixo deste suporte significativa irá invalidar o padrão e, como tal, não precisamos de aguentar o trade por períodos indeterminados de tempo. Euro em relação ao AUD, em relação ao par austríaco, aliás, o par do euro em relação à Áustria, estamos também aqui numa zona de resistência interessante, 64,29, uma zona fractal formada recentemente, ligeiramente abaixo da zona de suporte semanal anterior. Portanto, temos aqui o suporte 64,52, temos aqui novo fractal de resistência ligeiramente abaixo, pode muito bem ser acompanhado aqui de alguma movimentação em baixa. Se isso acontecer, estarei atento em particular aqui também nos 161% de Fibonacci ou os 161,8% de Fibonacci, 1,60 será a minha zona de preço de ataque em caso isso aconteça. Portanto, caso o preço quebre a zona de suporte, isto não só poderá oferecer aqui uma movimentação em baixa, portanto poderá oferecer aqui um trade em baixa, mas também mais tarde teremos em consideração aqui os níveis de Fibonacci, em concreto os 161,8% de Fibonacci, que poderão oferecer aqui algum conforto e algum suporte para o par. Portanto, será esta a expectativa que eu tenho. Neste caso, a rejeição desta Weekly Fractal Support, a abrir a porta aqui a uma movimentação de baixa, eventualmente uma quebra abaixo do suporte, e então aí teremos a eventual formação dessa Bullish Crab Pattern de 161,8% de Fibonacci. Caso isso aconteça, essa movimentação em baixa do Euro-AUD, obviamente essa movimentação em baixa poderá favorecer mais movimentação em alta para o SPX 500, visto a correlação invertida entre ambos. De qualquer forma, temos também no SPX 500 a formação de uma Bearish Shark Pattern a 45,83, apenas o rompimento aqui da zona de suporte poderá favorecer essa movimentação, neste caso em baixa. De qualquer forma, encontra-se formado o padrão e temos targets, também é um dos padrões que já temos trade ativo. 44,16 será a nossa zona de target, agora ajustada também em função destes novos máximos a 46,01. Portanto, atenção também aqui a SPX 500 a formar um padrão harmónico que pode muito bem favorecer aqui movimento descendente ou de recuo. Em relação ao DAX alemão, vou já abordar este padrão, também ele interessante, mas antes disso
dar relevância a esta magnífica recuperação do DAX alemão. Provavelmente, dentro dos meus 12 anos a lidar com o mercado, é provavelmente uma das maiores ou das mais fortes recuperações, não só no DAX alemão, mas como quase, na verdade, não me lembro de ver assim um movimento tão forte a recuperar destes mínimos de suporte 14.583. Estamos neste momento a 16.800, a formar também um padrão harmónico, como já tinha referido. Interessantíssima este movimento em alta. Estamos a falar de um potencial movimento impulsivo de Elliott simétrico, em que a última wave, a Wave 5, é equivalente à Wave 1. Portanto, isto completa aqui uma sequência de Elliott simétrica de 5 ondas, portanto uma onda impulsiva de 3 movimentos de alta em relação a 2 movimentos em baixa. Portanto, estamos a falar de uma sequência de 5 waves. Esta sequência, por norma, será seguida de uma ABC retracement, uma correção ABC que pode acontecer em diferentes magnitudes. Obviamente eu estou a ser aqui um bocado dramático, mas podemos ter aqui uma correção ABC. Por norma nós apontamos aqui ao topo da terceira onda, portanto da third wave. Pode muito bem chegar a atingir aqui estes máximos neste caso um fractal diário. De qualquer forma, a sequência de 5 ondas, por norma, é acompanhada de uma sequência, neste caso de 3 ou mais, mas no mínimo de 3 ondas de correção. Portanto, estamos também aqui com o DAX alemão, após formar essa sequência, portanto, a apresentar ou poder favorecer aqui um movimento de baixa. 2,24% de Fibonacci é também uma zona de formação de um padrão harmónico, neste caso uma Shark Pattern, que se acaba por formar nos 2,24% de Fibonacci, também para o DAX alemão. Também este padrão a favorecer uma retração, e esta também ela significativa para o DAX. A ver, vamos o que nos reserva nestas próximas sessões o DAX alemão, agora que formou esse padrão. Pode também acontecer o mesmo padrão no Euro NZD, neste caso invertido, obviamente, estamos a falar de uma potencial bullish Shark Pattern que pode emergir abaixo dos suportes mais recentes. Temos aqui um suporte fractal a 74,63. A ver, vamos se o mercado vai conseguir formar aqui, se vai conseguir quebrar esta zona de mínimos. Quebrando a zona de mínimos, abre a porta à formação uma bullish Shark Pattern, 2,24% de Fibonacci, e depois abrindo aqui também a possibilidade a uma tentativa de recuperação, também ela significativa para o par. Estamos dentro de um canal paralelo de consolidação, aqui mencionado ou desenhado a vermelho. Atenção, portanto, a este processo que pode se estender no tempo e, ao mesmo tempo, aproximar o preço da formação deste padrão. GBP/AUD, já tínhamos destacado anteriormente, até num gráfico diário, estas zonas de fractais de resistência e de suporte para o par da Libra para a Austrália. Daily Fractal 92,65, Daily Support, aliás, Daily Fractal Resistance 92,65, Daily Fractal Support 89,68, depois temos também os Weekly Fractals ligeiramente acima. O rompimento das resistências poderá favorecer movimentação em alta, a mesma coisa poderá acontecer invertida, obviamente, com o rompimento das zonas de suporte. O rompimento abre a porta também aqui a uma movimentação de baixa, em particular, movimentação de baixa, atenção ao Heads and Shoulders, que se apresenta acima desta zona de suporte. Portanto, poderá ser o caso de se estender aqui aos 200% de Fibonacci, e um 80,46 será a zona de default target para esse Head and Shoulders Pattern Formation. O único motivo pelo qual eu ainda mantenho, eu diria, ainda acredito que este padrão pode se desenvolver a meu favor, porque temos aqui portanto, esse é o único motivo, é porque temos aqui um padrão, uma bearish alt bat pattern que se formou a 96,60,
que tem como default target os 32% de Fibonacci, portanto os 38,2% de Fibonacci, que aponta aqui a 84,23. Porque se não fosse este padrão ter sido formado aqui acima, anteriormente à formação deste Head and Shoulders, eu diria que este Head and Shoulders começa a dissipar-se no tempo. Isto porque, se nós repararmos aqui no tempo de formação entre este left shoulder, na verdade nem é este, desculpa, estava aqui meio trocado, tenho aqui as minhas gatas a fazer trapézio agora. Oh meninas, loucas completamente. Bem, left shoulder, e se nós repararmos aqui no tempo que está a demorar a formar o ombro direito, vemos que já está a ultrapassar significativamente o tempo que foi necessário, diria assim, o tempo que foi necessário para a formação do ombro esquerdo. Por norma, são situações que invalidam a certeza, ou o grau de certeza, a probabilidade desses padrões se desenvolverem. Não quero com isto dizer que portanto, que o padrão que não se vai formar ou que não se vai desenvolver. De qualquer forma, o único motivo para esse padrão se formar ou para esse padrão se emergir ou digamos assim, se desenrolar, será mesmo a quebra abaixo de suporte. Teremos mesmo que aguardar pelo rompimento de suporte. Se eventualmente estivessem a pensar num movimento descendente ou numa tentativa de envolvimento, a-me a falhar aqui algumas expressões, isto foram as minhas gatas que me distraíram, uma tentativa de envolvimento com o mercado, penso que será útil aguardarem pelo rompimento do suporte. Se estiverem a pensar neste padrão formado aqui nos 96,60, que ainda tem em consideração aqui mais algum movimento descendente, penso que não será de todo a forma mais eficaz de o fazer. Estamos a falar de 3,9% abaixo na verdade, da zona de preço onde nós estamos agora, 3,9%, o que implicaria ter que usar um risco de quase 3,9% para proteger. Aliás, neste caso nem conseguimos proteger com os nossos stops acima da resistência. Não teríamos aqui uma situação favorável de risco-retorno. Seríamos obrigados a colocar os nossos stops acima destas zonas de resistência e muito provavelmente o preço poderia vir buscar os nossos stops muito rapidamente se tal o fizéssemos. Portanto, não acredito ser uma situação favorável para procurarem por situações de quebra. Por outro lado, quem estiver à procura por situações de movimentação em alta, pode dar-se aqui uma situação interessante, visto que esta zona de suporte abre a porta a uma queda significativa. Podemos colocar os nossos stops imediatamente abaixo das zonas fractais e tentar aguentar aqui o trade acima da zona da neckline. Se isso falhar, também não perdemos o trade por muitos pontos, conseguimos ter aqui um trade, uma perda muito reduzida se isso acontecer. Obviamente que vai sempre depender do tamanho da vossa posição inicial. Se abusarem do tamanho da vossa posição, provavelmente isso pode significar bastante, mas se tiverem em conta que estamos a negociar numa zona de suporte, pode muito bem ser interessante também aqui alguma movimentação em alta. E obviamente que, tendo em conta que estamos a falar de um Head and Shoulders, não necessitamos de colocar os nossos stops muito afastados desta zona de preço, permitindo-nos assim fazer uma gestão adequada de risco e também de retorno, pois em termos de retorno abre a porta aqui a uma aproximação ao fractal mensal. De qualquer forma, como estava a dizer, e para terminar aqui com o GBP/AUD, o único motivo pelo qual acredito que este padrão ainda se possa desenvolver ou desenrolar, pelo facto de termos formado acima ou anteriormente esta bearish alt bat pattern que tem como default target aqui os 84,23, porque de outra forma o right shoulder, o ombro direito, já se começa a estender no tempo quando comparado com a formação do ombro esquerdo. Portanto, posto isto, atenção aos níveis de suporte e de resistência.
Terminando também aqui com o GBP NZD, vamos baixar aqui aos 4 horas às nossas 240 minutos, continuamos aqui dentro de um canal descendente paralelo, estamos aqui uma zona de fractal de suporte a 20359, temos fractal de resistência a 20592. Rompimento da resistência poderá abrir a porta aqui a uma movimentação em alta. De qualquer forma, temos aqui alguns padrões que queremos dar algum destaque. 20182, 113% de Fibonacci, este será o padrão que vou dar atenção especial em caso de se formar imediatamente abaixo do suporte. Portanto, temos aqui uma oportunidade de tentativa de recuperação que pode muito bem oferecer um risco-retorno interessante. E se o par não conseguir aguentar-se aqui ou recuperar a partir desta zona de suporte, pode muito bem vir formar aqui aos 1,61,8% de Fibonacci, 1,98,42, será também uma zona interessante para acompanhar. Eu diria até que esta bullish scrap pattern poderá oferecer uma estrutura mais interessante de negociação, até porque muito provavelmente estaremos a falar de um ataque à zona de suporte anterior, exatamente. 1,61,8% de Fibonacci abre a porta a uma movimentação, assim é que é, em alta, uma tentativa de recuperação que pode colocar o par de volta a esta zona de suporte. Portanto, esta zona do double bottom, neste caso é o Monthly Fractal Support 20274, poderá ser colocada a teste novamente se este padrão se formar aqui nos 1,61,8% de Fibonacci. De qualquer forma, ainda estamos longe disso ocorrer e o único motivo pelo qual trago este gráfico até vós na sessão de hoje é porque, na verdade, estamos numa potencial zona de pressão de baixa. Estamos a negociar com uma linha de tendência de baixa que vem marcando este momento mais recente descendente no par. É possível que esta zona possa oferecer aqui algum posicionamento em baixa a partir desta zona de resistência. A ver, vamos se é esse o caso. De qualquer forma, o rompimento do Daily Fractal Resistance 20592 poderá também abrir aqui a porta a algum movimento de recuperação também no par. A ver, vamos o que é que vai acontecer. De qualquer forma, atenção à vossa decisão e atenção à aplicação e à gestão de risco nestes trades, não só neste, mas em todos os outros que referi anteriormente. É tudo por hoje, espero que tenham gostado e espero que alguns destes padrões se desenvolvam no decorrer desta semana. Estaremos cá também para fazer uma atualização do mesmo conteúdo ao finalizarmos também esta semana ou até mesmo ao iniciarmos a próxima semana. Também estaremos cá para partilhar convosco mais algum conteúdo. Já sabem, os links abaixo na descrição, tanto das minhas redes sociais como das minhas redes mais privadas, como o Discord server, onde podem subscrever para ter acesso também a algumas destas sugestões de negociação, de forma a tentarmos tirar aqui algum proveito financeiro destes movimentos de mercado. É tudo por hoje, um grande abraço e até ao próximo vídeo.